Olá, seja bem-vindo para mais um devocional aqui no nosso canal, onde nós conversamos sobre Bíblia, teologia, espiritualidade, onde você também encontra louvores, enfim, um lugar para que você possa conhecer Jesus verdadeiramente, para que a Bíblia possa ser ensinada sem religiosidade. E no devocional de hoje eu queria conversar com você sobre uma parábola muito conhecida lá no livro de Mateus, no capítulo 25, a partir do verso 1. Parábola das 10 virgens. E talvez hoje seja um devocional para você mudar a sua perspectiva acerca dessa parábola. Se você não conhece, a gente vai ler ela aqui pela primeira vez, e se você já conhece, talvez o devocional mude um pouco a sua perspectiva sobre o que representa, o que significa e qual é a intenção, o intuito verdadeiro por trás dessa história contada por Jesus. E aqui diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias, saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Então havia um grupo de 10 virgens, na qual a Bíblia classifica como 10 prudentes e 10 insensatas. 10 precavidas, 10 que se cuidavam, 10 que vigiavam, ou melhor, 5 que vigiavam e 5 que não vigiavam tanto assim. Até tinham óleo, mas aí acontece uma coisa. As prudentes, as insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto às suas candeias. Então, uma candeia é um lugar, que é um objeto que produz luz, e para que essa luz ela exista, ela precisa desse óleo. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Isso é interessante, porque tanto as tolas ficaram com sono, mas as prudentes também. E isso é muito revelador para uma mudança de perspectiva acerca do que significa essa parábola e de como nós podemos aplicá-la nas nossas vidas. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e não sabem a hora. Sabe, se você já ouviu essa história, se você já ouviu essa parábola, sermões, pregações, vídeos sobre essa mensagem, talvez o que você tenha ouvido seja: a lição principal que fica é: tenhamos cuidado para não dormir. Talvez a principal aplicação feita em cima dessa história seja de que nós tenhamos cuidado para que a gente não durma espiritualmente falando, para que a gente esteja sempre vigilante, para que a gente esteja sempre alerta, né? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Isso é dito por Jesus no capítulo seguinte de Mateus, do Evangelho de Mateus. Mas eu quero trazer uma outra perspectiva baseada nos elementos do próprio texto. O primeiro elemento que eu retomo, que eu já disse aqui, é o elemento de tanto as prudentes quanto as virgens dormiram. Isso demonstra que possivelmente a parábola é muito mais além do que dormir, do que um sono espiritual. Porque aquelas que são classificadas como prudentes dormiram. Elas não se tornaram insensatas, não se tornaram nécias, não se tornaram tolas por dormir. Pelo menos a Bíblia não traz essa classificação. E também todas acordaram, inclusive as insensatas. Todas dormiram, incluindo as prudentes, e todas acordaram, incluindo as insensatas. Isso nos leva a crer que a parábola vai muito além de falar sobre sono espiritual. O tema principal aqui vai muito além de sonolência espiritual. Por mais que isso seja importante, que nós, e é fato que nós tenhamos sempre que estar alertas. Mas eu acredito que o convite aqui da parábola, ele é um pouco mais profundo. Não é que esteja errado, mas talvez esteja incompleto. Existe aqui uma repetição da palavra óleo.
E todas as vezes que algo é repetido dentro de uma narrativa bíblica, significa que esse algo repetido, esse elemento textual, ele é de suma importância. O óleo aqui era o combustível para fazer com que as lamparinas, com que as candeias ficassem acesas. E o que é o óleo? O óleo, ele é fruto de esmagamento. O azeite, ele é fruto de esmagamento. Para que o azeite ele exista, para que o azeite seja usado, deve-se haver um esmagamento da azeitona ou de alguma outra, ou de algum outro fruto. Geralmente a azeitona, né? O azeite ligado à azeitona. Para que o azeite exista, deve-se existir um processo de esmagamento. Deve-se existir uma prensa. E sabe, as prensas na nossa vida são responsáveis pelo nosso testemunho pessoal. Se hoje eu e você estamos aqui ao redor do Evangelho, é porque em algum momento passamos por alguma prensa. E em dados momentos da vida passamos por prensas que geram óleo. Óleo responsável, azeite responsável por ser o combustível da luz que faz brilhar. Vamos enxergar agora com uma perspectiva espiritual. Cada uma carregava o seu óleo, e a diferença entre a sensata e a imprudente é que a sensata levou óleo extra. A sensata levou óleo, a prudente levou óleo extra, e a insensata não. Ela até tinha óleo, mas chegou uma hora que esse óleo acabou. Vamos lá. Um dos princípios espirituais expostos aqui na história é de que uma hora o óleo acaba. Ele não consegue ficar queimando para sempre. Chega uma hora que é necessário produzir mais óleo. É necessário que a gente aceite os processos de Deus e os viva da maneira correta, porque esses processos produzem em nós perseverança. Felizes são aqueles que passam por diversas tribulações, porque essa tribulação ela produz perseverança, a fim de que vocês sejam encontrados maduros, perfeitos. Então tudo isso tem um propósito. Tudo isso tem um porquê, tudo isso tem um motivo. E o óleo é tão importante porque, olha só, as insensatas no verso 8 dizem: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E as prudentes falaram: não. Aquelas que eram consideradas como prudentes disseram não. Talvez uma leitura corrida isso possa parecer um pouco ríspido, um pouco egoísta. Mas isso só revela que o óleo é resultado de um processo pessoal, de relacionamento pessoal que nós vivemos com o Senhor. O óleo, ele é tanto fruto desse esmagamento, dos processos, das tribulações que Deus nos permite passar, mas também ele é fruto da nossa relação pessoal com as Escrituras, com aquilo que a gente aprende do Senhor, com o nosso momento devocional, com o nosso momento no secreto. Isso vai produzindo em nós algo, vai produzindo em nós vida, vai produzindo em nós óleo, que é o que faz a chama permanecer acesa. Hoje, muitas e muitas pessoas frequentam cultos, frequentam igrejas, lideram ministérios, mas a chama já se apagou há muito tempo, porque não há produção de azeite. O que eu quero propor hoje aqui, que a parábola das 10 virgens não é sobre sono, mas sobre azeite. Não é sobre dormir, porque as prudentes também dormiram aguardando o noivo. Mas quando o noivo chegou, elas se levantaram rapidamente, assim como as insensatas que também acordaram, mas a grande diferença entre as 5 prudentes e as 5 insensatas é que as 5 prudentes tinham óleo extra, tinham estoque. Quando nós falamos que a parábola das 10 virgens é sobre sono, não é que está errado, mas está incompleto.
É claro que devemos permanecer vigilantes. É claro que não podemos fazer assim como os discípulos, né? Que Jesus, o próprio Jesus disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo por 1 hora. E eles não conseguiram. Tanto que Jesus diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. É claro que temos que estar vigilantes, mas não é sobre isso. Não é este o ponto central. O ponto central que Jesus quer nos alertar é sobre o óleo a ser produzido, que é ele que faz a chama ficar acesa, enquanto o noivo não vem. E as prudentes nos ensinam algo a dizer não. Pegue você o seu próprio óleo. Sabe, meu querido amigo que é líder, minha querida amiga que é líder? Seu chamado não é para salvar todo mundo. Muitas das vezes, a gente, numa boa intenção de ajudar os nossos irmãos, a gente se coloca num lugar de ter que dizer sim e ajudar todo mundo, enquanto isso a nossa família está desamparada. A gente está o tempo inteiro tentando ajudar todo mundo e a gente não tem tempo para o nosso devocional. Isso não é sobre egoísmo, mas é sobre a proteção do óleo. Porque sem esse óleo a chama não consegue ficar acesa. Sem a chama acesa, todo o meu trabalho é um trabalho sem vida. Sabe, que hoje seja um dia de que o Senhor renove a nossa chama. De que óleo novo seja produzido, de que vinho novo seja derramado, de que odres novos sejam confeccionados para receber o vinho novo de Deus. Esse vinho novo, esse óleo novo, esse vinho novo pode ser sobre uma nova estação, pode ser sobre uma compreensão mais profunda acerca de um preceito das Escrituras. Pode ser o resultado de um esmagamento, de uma tribulação, um direcionamento. Pode representar várias coisas, espiritualmente falando. Mas fato é que devemos proteger esse nosso óleo. No final da história, as 10 virgens, tanto as prudentes quanto as sensatas, elas conseguem óleo no final da história. Mas 5 entram e outras 5 não. Por quê? Não foi por causa do sono. Foi porque, enquanto as 5 levaram o óleo extra produzido, as outras 5, para manter a lamparina acesa, compraram. E isso é tão forte e quando elas chegam até a porta do noivo, o noivo diz: eu não as conheço. E há quem diga que esse termo conheço no grego está ligado à intimidade sexual. Eu não sei quem você é. Eu não a conheço verdadeiramente. O óleo que você carrega e que mantém sim a lamparina acesa, a lamparina dela estava acesa. Tinha uma aparência, ou seja, aparentemente estava tudo funcionando bem, mas era um óleo comprado. Eu não conheço vocês. A lamparina pode até estar acesa, mas o óleo é comprado. Todas as vezes que prezamos mais sobre a excelência de nossos ministérios, sobre a aparência de nossos cultos, mais do que a essência, estamos acendendo as lamparinas com óleo comprado. Todas as vezes que dependemos do sermão do pastor para nos alimentar, toda vez que dependemos da mensagem que um líder vai trazer, tal qual o povo de Israel fazia para com Moisés, sem produzir o nosso próprio óleo, podemos até ter a chama da lamparina acesa, mas o nosso óleo é comprado. O Senhor hoje me convida e te convida para que haja uma produção do próprio óleo, fruto de esmagamento. Ele nos convida para uma jornada que dessa jornada produzirá
óleo para manter a nossa lamparina acesa até que o noivo venha. Que se levantem nesses dias uma geração, um povo, que mantenha a lamparina acesa com óleo produzido e não óleo comprado. Que revele uma verdadeira essência e não somente uma aparência. Que sejam responsáveis por manter a chama acesa de forma genuína, de forma orgânica. E não de forma artificial. Portanto, enquanto o noivo não vem, que permaneçamos com as nossas lamparinas acesas, mas com óleo produzido, e não com óleo comprado. Torno a dizer, a parábola das 10 virgens não é sobre sono, é sobre óleo. Que haja um renovo no óleo produzido para que mantenha a lamparina acesa até que o noivo chegue. Que as lamparinas apagadas neste momento venham a ser acesas novamente. Que o óleo que se esgotou, que o óleo que se acabou venha a ser produzido novamente. Fruto de experiências pessoais com o Senhor. Espero que você tenha sido verdadeiramente abençoado. E eu vejo você no nosso próximo conteúdo.